Sejam muito bem-vindos a mais um Papo Singular. Hoje eu trouxe uma pessoa maravilhosa que a gente conversou essa semana sobre um tema que é um tema que abrange muitos empreendedores hoje em dia, né? Muita gente começa sozinha no seu negócio e fica com medo de criar uma equipe e não tem um espírito de liderança. Nada melhor do que você trazer uma profissional que seja da área de pessoas, né, RH. Trouxe a Jéssica aqui de novo, ela veio aqui no nosso Papo Singular número 10, esse é o 14, e ela tá aqui de novo com a gente para conversar sobre essa dinâmica. É muito importante a gente falar sobre esses temas, porque ajuda no desenvolvimento de outros empreendedores como nós, né? A Singular começou como eu presa, hoje eu tenho aí 5 pessoas comigo, 7 no total, né? Tenho 2 pessoas alocadas em 2 projetos, e a gente conversando sobre isso, quisemos trazer esse tema. Então, a importância de delegar, liderança, mas eu não vou apresentá-la, vou deixar ela se apresentar. Jéssica, seja muito bem-vinda ao Papo Singular novamente. Conta pra gente o que você faz e sobre o que a gente vai falar aqui hoje. Que bom estar de volta. Eu sou Jéssica Araújo, né? Trabalho diretamente com contratação para pequenas e médias empresas, mais de 1.000 processos feitos ao longo de 10 anos de carreira, e hoje a gente veio com esse tema incrível que é a importância de saber delegar, desenvolver e ainda crescer o seu negócio a partir de agora, que você precisa abranger e aumentar ainda mais a sua equipe. Então, prazer que está de volta com você para poder a gente conversar, fazer esse bate-papo aqui novamente. Obrigada por você ter aceitado o nosso convite. Hoje a gente está num cenário diferente, a gente está no Terraço, que é um novo parceiro da Singular, o Rafael. Ele está ali atrás da câmera, ele não vai aparecer, mas ele nos convidou para fazer esse nosso Papo Singular nessa nova casa, né? Então, a partir de agora, a nossa parceria vai começar hoje e não tem tempo para acabar, né? E aí, voltando para o nosso assunto de hoje, essa semana a gente conversou com alguns profissionais e eu mesma passei por esse papel, né? Para mim ainda é muito desafiador de você delegar, né? Liderar é uma coisa difícil, né? Todo mundo acha que é fácil, que é só mandar, vai lá e faz. Não, liderar é difícil, ter uma postura de liderança é difícil e com o passar do tempo, né? A Singular tá aí há 6 anos no mercado, eu fui desenvolvendo isso, confesso que ainda não consigo delargar tudo, né? A gente ainda tem que dar uma olhada nisso. E aí a gente poderia começar nesse sentido, né? Do papel da liderança. Vejo hoje que muitas pessoas, na parte do marketing, dependem muito da indicação para fazer com que o negócio caminhe. E isso é uma questão de liderança, sim, porque o líder ele tem que se colocar como a cara da marca, como o comercial, como o estratégico. Ele acaba acumulando essas funções e na hora que ele precisa delegar isso para uma equipe, ele tem essa dificuldade, porque no início, né, ele estava fazendo tudo sozinho e agora ele tem que contar com uma equipe para fazer isso com ele. Conta para mim, Jéssica, quais são os tipos de liderança que você já observou nesse seu caminho, né, de gestão de pessoas, e qual é o maior desafio para esse empreendedor conseguir delargar as suas funções para sua equipe? Então, vamos lá, né? E aí são várias nuances numa só pergunta que a gente vai tentar resolver aqui. Primeira coisa é quando você mesmo falou, né? Quando eu sou eu presa, né? Então, diferente muito das empresas de grande, né? Que a pessoa acha, nossa, eu tô começando agora. Aquelas empresas que já têm renome no mercado, tem uma boa liderança, tem uma boa gestão, contratação. Só para te contar que isso não é tão simples quanto parece. E, às vezes, até aquela liderança que está naquele cargo, né, ainda tem suas dificuldades exatamente pro seu estilo de liderança. Ainda tem que se desenvolver em algumas partes. Ainda tem que se desenvolver em algumas partes. Porque a gente não para de se desenvolver. A gente se desenvolve ao longo da nossa vida. Não é à toa que o currículo, né, quem não sabe, né, a tradução de currículo é trajetória profissional, né? Vem do currículo. Então, da trajetória profissional. Então, todo mundo tem um formato de carreira. A diferença para aquele que é dono ou empresário do ramo é que ele escolheu uma carreira autônoma, uma carreira que investe nele, e aí ele precisa se adaptar ao mercado, às circunstâncias. E aí ele começa, eu presa, eu faço tudo, eu sou atendimento. Sim. E tal, vi até um meme esses dias, né, da pessoa atendendo o telefone, liga pro fulano, aí depois liga, e aí ele atendendo o telefone só mudando o tom de voz e o nome da pessoa. E os telefones... E eu já fiz isso, quando a Singular começou eu tinha 2 chips, um para cobrar e outro para atender o cliente. Quem nunca, né? Então, quando a gente pensa em falar assim, olha, já não tá dando para ser eu presa e eu preciso tornar ainda mais a minha empresa crescer, aí eu tenho que pensar por onde começar. Né? Como você falou, tá? Tem indicação, né? As pessoas começam a indicar meu trabalho, ver visibilidade nisso. Qual é o estilo de liderança que eu tenho?
Porque se eu tô fazendo tudo, a gente acaba indo para um lugar de dominância. Acho que é o que a gente estava falando, né? De estilos. Se a gente for pensar, né? Eu sou especialista em análise DISC. Se a gente for pensar num padrão específico, a pessoa que é mais dominante, que ela faz tudo, ela executa sozinha, ela não precisa de opinião dos outros. E aí, quando a gente tem muitas características desse perfil, não quer dizer que você não tenha, mas quando você tem muita característica desse perfil, você vai ter uma dificuldade maior de lidar com pessoas que estejam ali na sua grade de você delegar, passar aquilo. Porque antes tu fazia tudo sozinho. Então, a tomada de decisão era muito rápida. E agora você vai precisar de um processo para que isso aconteça. Então, é você entender qual o cenário que eu me encontro hoje, qual o perfil que eu me encontro hoje. Eu sou uma pessoa mais dominante, eu sou uma pessoa mais analítica, eu trabalho com dados, e nem sempre aquela pessoa que você vai começar, a primeira que você vai pensar em contratar, vai ser a pessoa que é igual a você. Né? Eu falo isso muito, agora tô para lançar o livro em coautoria, né, que é o Capital de Autoridade, e eu falo isso no livro, né? Às vezes, não é você encontrar uma pessoa que seja igual a você, né? Não é uma outra Cíntia. Às vezes é um gap que você não tem, então uma lacuna de uma atividade que você não faz e a outra pessoa vai executar muito melhor que você. E não ter medo para fazer isso, porque às vezes as pessoas dizem, vai pegar meus clientes ou vai fazer... Não, porque aquela pessoa, ela também tem um perfil de trabalho, e às vezes não é, ela não vai querer seguir no perfil de autônomo, ela vai querer realmente desenvolver o seu negócio. Então ela vai trocar o trabalho dela por essa oportunidade ali, ela vai ser muito feliz, mas aí cabe também a criar processos quanto a isso, né? Você sabe bem, porque quando a gente fala da parte comercial, nessa questão de desenvolvimento, Sim. Você tem várias cadeias para seguir. A mesma coisa a gente fala quando vai contratar, quando a gente vai desenvolver as pessoas da equipe, também nesse sentido, não é? Eu acho interessante que você está falando sobre essa questão das características diferentes das pessoas na equipe, né? Eu sou muito executora, eu sou daquela que mete a mão, faz. E aí, quando eu comecei a montar a equipe, para mim foi muito desafiador, porque cada um tem o seu ritmo, Sim. né? No corporativo, eu trabalhei numa empresa que eu achei muito bacana, que eu achava muito bacana, que os donos, eles não se importavam de como você faria. Ele queria o resultado. Né? Se eu ia começar primeiro imprimindo, marcando de amarelo, para depois fazer uma planilha, não importa. Ele queria que eu entregasse para ele a planilha no final. O processo que eu fiz, eles indicavam como eles faziam, mas eles deixavam a liberdade de você fazer como você achasse melhor para entregar o mesmo resultado. E aí eu trouxe esse ranço, essa mania do corporativo para dentro da empresa. Então, hoje, as meninas, né, por coincidência, são todas mulheres e mães, né, na minha equipe, e todas elas têm a liberdade de fazer o processo como elas acharem melhor, mas o resultado tem que ser entregue naquele prazo ali. Então, quando a gente fala de edição de vídeo, produção de criativo, agendar reunião com o cliente, né, que tem a Natália, que é acesso do cliente, tem a Camila, tem a Simone, tem a Tami, todas as meninas que estão ali envolvidas no projeto, eu trouxe isso. Mas para mim, o desafiador no início era que eu tinha esse pensamento, eu tinha que achar outras Cíntias. A gente fica logo com essa cabeça. Tem que ter 10 Cíntias pra singular caminhar. E cada um tem sua característica. E isso enriquece o trabalho e o dia a dia, né? Essas diferenças de personalidade. São as equipes multipotenciais, né? Então, assim, se você tem um negócio que não depende... Por exemplo, imagina, se você é uma péssima pessoa em atendimento, vamos supor, né? Que é um carro principal, às vezes, chefe. Poxa, vou dar um exemplo ainda mais prático. Eu sou da área de finanças. Sou empreendedor de finanças, falo muito bem de finanças, mas eu sou uma pessoa o quê? Muito analítica. Então, eu gosto de falar com números, Mas o meu potencial cliente é um cara que gosta de se comunicar, porque ele tem problema em ser analítico. E aí, o meu cliente vai ser aquele. E aí, quando você começa, poxa, preciso contratar uma pessoa para atendimento. Aí você começa a conversar, vai chegar lá na entrevista, conversa. Poxa, esse cara é igual a mim, muito bom e tal. Acho que vai bater, vai dar match. Aí, você contrata aquela pessoa. E aí chega lá, mas não tá convertendo, tá acontecendo alguma coisa que não tá dando bom converter, né, aquelas pessoas para que elas contratem, que elas se sintam confortáveis na parte E aí quando você vai ver, poxa, o problema tá no atendimento. Mas o que tem de errado no atendimento? Como eu tenho uma pessoa muito parecida comigo, ela repete os mesmos comportamentos que eu tenho. Sim. E aí acaba o que vai acontecer? Acaba que aquela pessoa reflete um analítico. Mas o cliente que está do outro lado, olha, um outro comportamento que ele tem é muito comunicativo, uma pessoa muito planejadora, que demora o processo ali, ela precisa ter muito bem estruturado. E aí aquela pessoa não consegue converter porque ela não consegue se comunicar bem.
né? E isso é um comportamento, né? É uma comunicação. Uhum. E aí você tem dois caminhos. Ou você vai tentar treinar a pessoa para poder desenvolver aquilo e melhorar, ou você vai ter que contratar outra pessoa. Com outro perfil. Com outro perfil para poder cumprir essa lacuna. E aí, o que você fala, não tá errado ter pessoas multipotenciais ou você ter um processo na sua empresa que as pessoas sejam validadas por metas e objetivos. O que precisa estar ciente é que se está claro para as pessoas que o processo é esse. Porque assim, ou eu tenho um processo que está claro, ou eu tenho um processo que você acha que está claro. E aí você tem que entender que tem que sair do achismo. Eu sei que elas sabem, mas será que realmente elas sabem? Está documentado isso, que o nosso acordo de entrega é baseado no resultado? Porque tem empresa que não. Tem empresa que é baseado no processo, porque o gestor se sente mais confortável daquela maneira. E aí a gente volta na questão do estilo de liderança. Exato. Porque... Ninguém precisa delegar ou liderar igual o outro, né? Cada um tem o seu cada um estilo. tem seu estilo e seu perfil. E vai ser isso em toda empresa, porque tem gente que se comporta bem, por exemplo, numa agência de marketing, tem gente que vai se comportar bem no banco, que tem uma estrutura totalmente de cultura, de organização, de histórico, de horário de trabalho, totalmente diferente. As pessoas... Acho que hoje a gente vive nesse mercado, e você pode dizer um pouco mais dessa questão de marketing, de expectativa e realidade, né? Que a gente vive muita muito. Coisa. As pessoas querem colocar as pessoas dentro de uma caixinha. Sim. Só que nós não cabemos dentro de uma caixinha. Cada um tem sua história, cada um tem suas vivências. E baseados no que elas vivenciam, elas se tornam algo. E cada um tá tentando fazer o seu melhor. Não quer dizer que tenha gente que faça mais ou que faça menos. Mas cada um tá tentando fazer o seu menor dentro das circunstâncias que tem. O que cabe a nós, como líderes, gestores, pessoas preparadas que querem fazer uma transformação no mercado, é compreender como nós podemos impactar esse mercado, né? E é por isso que eu falo muito de gestão de pessoas. É no sentido de eu saber, eu sei a liderança que eu tenho? Eu sei como desenvolver? Será que eu estou preparado para receber as pessoas? Será que eu preciso desenvolver ainda mais uma estrutura? Será que minha comunicação tá boa? Porque, assim, é muito fácil chegar assim, vou demitir a pessoa porque ela não tá performando. Mas você sabe por que ela não tá performando? E justamente quando você fala sobre essa questão, quando você começa a delegar, eu vim do corporativo, eu era delegada, né? Eu tinha uma gerente acima de mim, eu era coordenadora, mas eu também tinha uma equipe. E eu também deixava a minha equipe muito à vontade ali para desenvolver o projeto, desde que entregasse dentro do prazo, enfim, dentro do que foi pedido no projeto. Quando eu trouxe isso para dentro da Singular, inicialmente era só comigo, eu comecei a fazer ali, desenhar mais ou menos como eu queria que fossem feitas as tarefas, né? Para eu poder ter uma linha de raciocínio de como que eu ia fazer. Mas o meu maior desafio foi passar esse processo para as outras pessoas, né? Esse processo de delegar, eu acho que ele é muito desafiador, porque quando a gente eu fiz 1 milhão de cursos, treinamentos, de maneiras, de desenhar o raio do processo. E aí, todo mundo falava coisas muito bonitas, mas eu queria que alguém sentasse comigo com papel e caneta, sabe, para me mostrar, e ninguém fazia isso. E aí eu lembro que eu fiz um curso de gestão de processos e não entendi nada. Eu achei bem bonito, mas na prática eu não conseguia visualizar, porque eu gosto de coisas tangíveis, sabe? Como ser uma planilha, uma coisa de como é que a gente faz. E aí eu lembro que eu fui pro YouTube. Falei, gente, eu não tô conseguindo, vou ver se no YouTube tem alguém ensinando. E aí eu lembro que o cara abriu um Word e botou assim, vou dar um exemplo aqui de vocês, pra vocês verem como é que faz um processo. Passar o café. Vou fazer o processo aqui da tia fulana do café. Aí ele abriu o Word e botou assim, processo para passar o café. Aí passo número 1, separar não sei quantas gramas de café. Passo número 2, ligar a cafeteira e botar no segundo de água. Passo número 3, nananã. E aí ele foi lá botando o passo a passo do café na cafeteira lá da tia fulana na empresa. E eu falei, gente, é só isso? Eu fiz 250 cursos e até agora eu não entendi. Porque tinha um programa que você tinha que comprar um programa, que o programa fazia aqueles negócios da linhazinha do organograma, nananana. O outro mandava eu fazer um dashboard do não sei o que, do não sei. E eu não conseguia visualizar como isso era na prática. Quando o cara mostrou aquilo ali, e eu achei mega interessante, falei assim, caraca, é só isso? Pô, então eu vou fazer meus processos. Aí eu comecei a desenhar. Mas aí na correria do dia a dia, a gente vê que a gente faz Quando eu comecei a escrever, é lógico que eu parei na metade, né? Um dia eu falei assim, eu não tô conseguindo mais, parei. O que funcionou pra mim? Vídeo.
Porque eu usava muitas ferramentas, né? Então, quando a minha social media entrou, eu falei assim, olha, eu vou gravar um vídeo pra você de como é que a gente entra na ferramenta e usa. Aqui tu bota o login, tu bota a senha, aqui tu arrasta aqui, tu faz aqui. Eu falando, narrando e gravando a tela do computador. E aí depois descobri que isso também é uma forma de desenhar o processo, né? Então a gente tem, dentro da verdade aqui, da realidade do nosso dia a dia, é que a gente tem várias maneiras de fazer a mesma coisa. E isso serve também pro delegar, né? Então, hoje com a equipe que eu tenho, cada uma tem a sua função, cada uma sabe ali o seu papel, mas a gente também faz a conexão, todo mundo se fala para poder entender os processos do início ao final. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão de processos. Por quê? As pessoas acham que o marketing é mágica, né? Que você vai fazer hoje no Instagram, amanhã você tá milionário com 100 mil seguidores. E a gente sabe que o marketing também é um processo. É um processo de construção, é um processo de cadência, é um processo de aparecer, é um processo diário para você ir fazendo a construção ali da sua marca. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para mim sobre essa questão de processos, né? Se no seu dia a dia você também já deparou com profissionais diferentes, com lideranças diferentes e estilos de processo diferentes, né? Tá. Eu vou tentar explicar de uma maneira mais fácil e objetiva, assim. E aí é uma das coisas que eu trago muito no meu programa de contratação. Hoje eu tenho um programa que faz o acompanhamento da gestão das lideranças, desde o início, né, do estilo de liderança até a ponta, que é saber se aquele candidato pode seguir ou não na sua empresa, né, a partir de contratação, e depois o acompanhamento do desenvolvimento dessa pessoa. Normalmente dura ali 5 meses a 6 meses a gente fazendo esse processo. Jéssica, mas é muito tempo? Sim, porque a prática a gente coloca logo no início, nos primeiros 1, 2 meses, e depois a gente só faz o acompanhamento. Porque é o que você falou. No dia a dia do gestor, do empresário, né, do próprio, a pessoa que é autônoma, que ela tem uma vida ao mesmo tempo que é flexível e tem essa vantagem de ser flexível, também é um gargalo de uma demanda que quando precisa colocar no papel, trava, Jéssica, eu acho que eu não sei como botar no papel e tudo mais. E isso que você falou, o mercado, ele traz pra gente muitas ferramentas, mas não adianta nada eu pegar todas as ferramentas que existem no mercado se eu não focar em uma. Porque quando a gente estuda administração, até mais gestão de pessoas também, a gente tem ferramentas dos mais variados tipos, desde metodologias ágeis, né, que é Kanban, que é o Scrum, né, e outras, né, tipo, formatos de equipe para entrega de formato como a teoria do Pomodoro e outras ferramentas. Então, e cada um se adapta de um jeito. Como é que eu descobri isso? Eu fui me organizar dentro do corporativo para poder atender as demandas de organização e entendi que tinham várias ferramentas, desde o papel que a gente tem, pegar o papel, um caderno, escrever, até uma ferramenta hoje de inteligência artificial, que você bota lá e ele te diz o que ele mesmo desenha para você. Faz, você manda um áudio e o processo faz. Só que funciona para todo mundo? Não vai funcionar. Por quê? Se uma IA faz e aí você vai ver lá o papel, poxa, mas não é o que eu queria que a pessoa executasse. Então, o que você precisa? Primeira coisa, precisa entender seu estilo de liderança, como é que você comunica e como você vai comunicar isso para o outro. Segundo, por que os processos, a gente chama de POP, né? Os processos, né, ali organizacionais, as políticas, né, que você tem dentro da sua empresa vão fazer sentido. Você tem que pensar que tudo que você está colocando hoje é algo que vai ficar a longo prazo. Você vai fazer agora. Você, no máximo, vai revisar daqui a um ano, daqui a 6 meses, e depois você retorna novamente. Se precisar fazer alguma mudança de cultura, você faz. Então, o que funcionou para você? O vídeo. Porque já está dentro do seu dia a dia. Jéssica, isso é errado? Não, isso é certo. Porque a estrutura da sua empresa e aí, estrategicamente, ao seu negócio, funciona dessa forma. Então, o que poderia fazer? A gente pode trabalhar, pega esses vídeos, bota um link, vai ter uma escola onde todas as pessoas que entram, o primeiro dia delas é ter o acesso a uma aba de treinamentos. Pode ser no Google Drive, lá, passo 1, vai fazer isso, passo 2. Você vai gravar isso uma vez e já vai ficar ali, ó, armazenado. Mudou a ferramenta X. Você vai lá, mudou no dia. Ou você vai pegar da própria ferramenta, ou você já vai delegar para aquela pessoa fazer aquele vídeo, ou pegar da plataforma, ou montar o caminho que ela faz. Né? Em outras empresas, Jéssica, eu já tenho 10, 15. Eu não sei o que o funcionário que atende faz. O que eu faço? Faz um mapeamento. Como é que é esse mapeamento? Você vai dar um forms para ele, eu tô falando as coisas básicas. Um forms todo dia antes dele ir embora, ou então toda vez que ele executar uma atividade, ele vai preencher. 10 horas eu fiz isso. Durante, sei lá, uma semana, um mês.
Depois você vai pegar todas aquelas informações do Forms dele. E O vai que você vai fazer? compilar, Você né? vai compilar, vai pedir para organizar e você vai entender o que ele faz, quando ele faz, como é que ele faz. Botou no documento, tá pronto. As pessoas não Word. conseguem entender que isso ajuda no dia a dia. Porque, assim, fazer inicialmente é chato, né? Você desenhar o processo ali inicialmente é um processo que não é... Ai, meu Deus, que maravilha. Eu acordei Sim. hoje e quero desenhar o meu processo. Não é assim que funciona. Não, é a longo prazo. Mas isso ajuda para você escalar. Sim. Porque aí quando você já tem tudo pronto para o primeiro cliente ali que você desenhou o processo inteiro, o próximo que vier, ele só vai dançar conforme a música, porque já foi desenhado, né? Eu tive essa dificuldade inicial como líder de querer fazer. Eu falei, não vou fazer não. Aí, vamos tocando aí o barco, conforme os clientes foram entrando, a gente vai fazendo e tal. Quando você tem 5 clientes, lindo. Mas quando você tem 15, virou uma zona, né? Então, depois que eu fiz até uma consultoria empresarial para você separar dinheiro da empresa, separar o dinheiro do CNPJ, para você fazer processo, para você... Nananana. Eu confesso que nos 6 primeiros meses eu já tava de saco cheio. Eu já tava querendo até cancelar a consultoria. Eu falei, não quero mais. Porque toda vez que eu venho falar, foi até a Rafa que fez para mim, né? Toda vez que eu ia fazer, ela falava, e aí? E a planilha? E o dinheiro? E o processo? E não sei o que. Eu falei, ai, chata. E eu não quero fazer esse negócio e tal. Mas depois de tudo organizado, quando os clientes foram entrando e o processo já estava desenhado, nossa, eu falei assim, graças a Deus que ela foi chata, me perturbou durante esse período para o negócio acontecer. E isso ajudou com que o faturamento da minha empresa dobrasse, assim que eu saí do CLT, em 10 meses. Me só organizando a casa, né? Claro, prospectando, comercial, enfim, as outras demandas continuaram caminhando. Mas esse parar para arrumar a casa é que as pessoas não entendem. E isso acaba acontecendo também no digital. Às vezes as pessoas chegam e falam assim, eu já tenho Instagram, já tenho Facebook, já tenho não sei o que, nananã, e aí eu só quero começar a postar. Não, porque às vezes tá faltando um link na bio, às vezes tá faltando uma foto legal na bio da pessoa. Aquela comunicação que ele tá fazendo ali no perfil pode estar boa para ele, mas para quem vai comprar dele não tá, né? Então as pessoas têm que entender. E aí nesse sentido, né, para pessoas, gestão de pessoas, eu tenho aqui anotado uma pergunta que eu acho que é legal, que é dessa questão mais comportamental, acho que cabe mais para ti. Né? As pessoas chegam, às vezes, na agência com uma mentalidade de que elas vão prosperar no digital, vão ser ricas e milionárias em pouco tempo. Vou virar influencer. Vou virar influencer e vou ter muito dinheiro e tudo mais. E aí, às vezes, elas também têm como eu posso dizer? É como se fosse um medo de largar ali os canais dela com uma terceira pessoa, que é a agência que vai fazer as coisas para ela. Isso acontece no corporativo também. Quando a gente tem uma eu-presa, quando a gente vai delegar, a gente tem medo de confiar. Né? Fala, como é que eu vou delegar as minhas funções, que eu sei que eu executo todo dia de manhã, eu vou lá, faço essa tarefa, para uma outra pessoa, né? E eu acho que essa questão do comportamento, ela influencia no desenvolvimento do seu negócio. E eu tive que trabalhar isso muito dentro da minha cabeça, né? Olha, ok, a Singular existe, foi você que criou, é seu filho, né? A empresa vira ali o seu filho. Mas quando a gente começa a expandir, ter equipe, a gente começa a trabalhar dentro da nossa cabeça que a gente tem que confiar na outra pessoa para desenvolver aquelas tarefas ali. No seu dia a dia, você já deve ter lidado com profissionais que tinham essa dificuldade, né? Então, eu queria que você desse aí algumas dicas de como que a pessoa pode trabalhar dentro dela para ter essa confiança em uma outra pessoa para desenvolver ali as atividades dentro da empresa dela. Tá, eu vou tentar usar que você falou uma palavra muito forte. Confiança. É isso. E voltando um pouquinho atrás, eu ainda falaria clareza. São Exato. duas palavras que eu acho que andam muito nesse caminho. Principalmente, quando eu vou contratar alguém, eu preciso entender que eu tenho que ter uma clareza para aquela pessoa executar. É como se você fosse convidado para uma festa e aí ninguém te falou dress code. Tu vai lá, uma festa, tranquilo, e chega lá, tá todo mundo de tie-dye, né? Tipo, terno. Você se sente o quê? Constrangida. Exato. Porque todo mundo sabia a informação menos você. E você vai errada,
para aquela festa. Mesma coisa é o processo. Se você não tem aquilo mapeado, como você falou, os clientes que chegam, mas não tem o link da bio. Por quê? Você tem um processo, você sabe o que precisa começar, onde precisa terminar, o que precisa ter para ter visibilidade, que a gente não tem conhecimento. Então, você estrutura toda essa parte. E aí tem um processo para isso. E as pessoas precisam entender que nas suas empresas a gente precisa começar a ter processo. Porque no momento em que fala assim, poxa, eu preciso desligar aquela pessoa. Mas por que você vai desligar aquela pessoa? E aí você entende que no seu processo ela não está executando aquelas atividades, mas que ela sabia que precisava executar, você está tomando uma decisão pautada no resultado que ela precisava entregar. Agora, quando você não tem, você toma a decisão pautada em quê? Né? No achismo, no seu né? achismo. No que a gente acha que pode ser o resultado. E esse achismo te dá uma falsa situação de que estou no controle. Porque aí você vai contratar de novo e acontece a mesma coisa o quê? De novo, de você sair. E aí, quando você vai para esse canto que você falou do comportamento, é exatamente isso. É compreender essa parte de ter confiança. Você vai delegar. Quando a gente começa a namorar, a gente tem confiança no outro, né? Vou casar. Eu tô falando bem simples, assim, para as pessoas compreenderem que não é nada assim, uma analogia fora mais do comum, uma analogia né? muito comum. Você confia naquela pessoa. Você parte do pressuposto que você tem uma confiança naquela pessoa. Se ela faz algo com você, você perdeu a confiança. E perder a confiança, acho que é a pior coisa de qualquer relacionamento. Né? Independente se for profissional ou pessoal. Se você, por exemplo, se eu tenho um relacionamento de você como prestador de serviço, é um relacionamento. Se eu vou contratar você, é um relacionamento. Se eu vou ter um relacionamento de amizade com você, é um relacionamento. Então, a gente tem parte. Então, a gente parte do pressuposto da confiança. Eu confio no seu trabalho. Eu acredito no seu trabalho. E aí, nessa confiança, é importante eu saber delegar. Eu estou confiando naquela pessoa, aquela função. Agora, você como liderança, você precisa entender que eu sou um decisor. Eu tomo a decisão. Então, se a pessoa não entregou, ai, tadinha, não entregou. Gente, é seu negócio. É seu filho. Você lutou para chegar ali. Então, você precisa, olha, fulano, você não entregou, aí você já tá com o pé atrás. Por quê? Ele quebrou um pouco da sua confiança. Ele falou que entregaria e não entregou. E aí tá o problema de delegar. Não é que eu perca a confiança na pessoa, é eu saber gerir o nível de confiança naquela pessoa. Porque se eu tenho um colaborador, eu sei que ele é bom, que ele entrega, a gente sempre tem que avaliar. Ele não tá entregando por uma coisa que ele não sabe, ou ele tá entregando por uma coisa que eu não falei. Ou ele não tá entregando porque ele realmente não quer, não tá mais afim, tá tudo certo. Eu vou chegar pra ele e vou conversar. Você não tá satisfeito? Tudo bem. Eu acho aí até que nesse ponto cabe uma comunicação mais aberta, né? Porque, por exemplo, as minhas meninas, elas trabalham o horário que elas quiserem, desde que me entreguem. Eu tenho colaboradoras comigo lá que conseguem trabalhar de madrugada quando o filho dorme, porque ali ela é mais produtiva. E outras que entregam melhor de manhã, porque no período da tarde, sei lá, as crianças chegam da escola e elas já não conseguem se concentrar mais. Então, eu acho que você ter essa comunicação clara com a equipe, né, uma comunicação aberta, em que a pessoa te traga mesmo o posicionamento dela. Olha, eu funciono melhor de madrugada, eu funciono melhor de manhã, eu consigo te entregar no período X. Eu acho que é tudo, o combinado não sai caro, né? É o famoso ditado que a gente usa no nosso dia a dia. E isso também serve para as relações da empresa com o seu próprio cliente, né? Eu converso muito com os clientes da Singular, que a gente trabalha num modelo que eu chamo de marketing sustentável, que é aquele marketing que você consegue levar. Eu não vou fazer a pessoa virar uma blogueira que ela não é, né? Ela tem consciência que ela precisa do digital, ela me contrata para isso, mas isso é uma parceria. E tem que ter essa comunicação entre agência e cliente para que as coisas funcionem da melhor maneira. Então, eu acho que a comunicação é a chave, tanto quando você fala em equipe ou quando você fala de cliente, para que isso tudo funcione melhor, né? Essa clareza na comunicação, como você falou. A palavra clareza, para mim, ela é essencial. Sim, e a gente vive num mundo assim. Principalmente até te fazer uma pergunta, porque a gente tá numa mudança de cenário, tanto no mercado de trabalho, no mercado em si, do que a gente vive hoje, porque a gente está lidando com muitas gerações de diversos pontos de vida, mudança de qualidade de vida, de estrutura familiar. Então, eu acho que você vivencia isso também na parte de consumo, né? Na parte comercial,
digital e de análise de clientes, e aí você pode compartilhar melhor que eu, que você é expert nesse assunto, que a gente vivencia exatamente nessa questão da confiança e da clareza também, é entender esses cenários. Porque também não adianta nada eu querer contratar a melhor pessoa se eu não vou ter orçamento para isso, se eu não tenho como suprir a necessidade dela nisso, e essa pessoa que você tem, que trabalha melhor à noite, não é uma pessoa que vai se adaptar a uma vaga que precisa trabalhar de segunda a sexta e de 8 às 5. E tá tudo bem, porque a gente tem os diversos perfis. E as pessoas precisam entender que a gente tem escolhas hoje. E é essa mudança de cenário que às vezes o mercado fica assim, poxa, mas aí eu tenho que botar todo mundo voltar pro presencial. Só que, gente, presencial 100% funciona para alguns casos, obviamente, porque o business do negócio precisa, mas para outros não. E aí eu também quero ver essa visão. Acho que você também tem nessa parte de consumo, das pessoas olharem, né, verem a vitrine. Hoje em dia, o Instagram é uma vitrine de negócios também, total. né? Hoje todo mundo, ninguém troca mais cartão, né? Fala qual é o seu arroba. Né? A gente faz lá um cartão lindo, não sei o que, guarda na bolsa, troca em eventos de networking, mas a gente sabe que no dia a dia a pessoa vai lá mesmo ver se você tá fazendo, né? O que você tá fazendo no Instagram. Você falando sobre essa questão da vitrine, eu achei interessante porque isso aconteceu comigo. Tem algum tempo atrás, eu fui procurada por uma pessoa que queria melhorar o Instagram e tudo mais, trabalhar com essa questão de posicionamento, e ela falou assim, eu só vim falar com você porque eu vi que você faz vídeo. Eu pensei assim, eu vi que você faz vídeo, mas assim, eu pensei, todo mundo faz vídeo, né, hoje, muita gente gravando e tal. E aí ela falou assim, não, é porque eu fui fazer uma consultoria com outras agências, e aí todo mundo fica batendo nessa tecla, tem que gravar vídeo, mas ninguém tava no Instagram da agência, não tinha ninguém da agência gravando vídeo, né? Então, quando eu vim aqui e vi que você faz um monte de vídeo, você aparece, eu falei assim, essa daí eu confio. Por quê? Porque ela fala e faz, né? O famoso fala e faz. E aí, dentro desse contexto que você falou de confiança, de vitrine, o que acontece hoje no digital e que eu observo com muita facilidade? As pessoas vêm, mas elas vêm com uma mentalidade de que elas estão delargando a responsabilidade da imagem dela para um terceiro, que é a agência. Então, ela chega e fala assim, olha, eu quero que você arrume o meu Instagram, eu quero que você deixe ele todo profissional, mas eu não quero aparecer. Para mim, eu consigo fazer isso para um Instagram talvez institucional, né? Que é a marca da empresa. E olha lá, né? Porque que eu também nem gosto muito, porque o que eu sempre bato na tecla é que as pessoas têm que aparecer, a pessoa que tá atrás da logo tem que aparecer ali, né? Ela tem que botar a cara a tapa, ela tem que falar da marca, ela tem que fazer toda essa parte que eu, Cíntia, sozinha, não consigo fazer para ela. Né? Então, o que tem acontecido muito no meu dia a dia? Essa quebra de processo do digital em que a pessoa acha que porque ela está contratando uma agência, ela não precisa fazer mais nada, porque já está pago e acabou, né? Então, isso, muitos contratos, eu já perdi muitos contratos por conta disso. Porque escrevia roteiro, dava ideia, falava pra pessoa gravar um podcast pra gente fazer os cortes, enfim, fazer qualquer coisa em que a gente pudesse usar esse insumo de conteúdo no perfil dela, mas mostrando ela. Mas a pessoa não estava disposta a fazer aquilo. E aí o Instagram, ele acaba virando uma grande panfletagem. Porque aí você faz um carrossel ali, um estático aqui, bota a foto da pessoa ali. Mas quando a pessoa chega, ela não sabe, de fato, o que você entrega. Ela não sabe qual é o seu serviço, qual é o seu produto, né? E nessa questão do digital é justamente isso. As pessoas terem a consciência de que os canais digitais, eles têm que ser usados com intenção. Não é só ter um arroba no Instagram. Ele tem que ser bem usado, né? Assim como a pessoa, quando chega com um currículo, tem uma pessoa atrás daquele currículo, né? E quando ela chega na entrevista, não adianta ela maquiar. Porque ela vai ser entrevistada. A pessoa vai fazer a pergunta pra ela. E isso acontece no digital, é a mesma coisa. Não adianta você fazer um personagem. Porque a pessoa, quando te encontrar,
palestrando, num evento de networking, seja lá onde for, ela vai falar, ih, nossa, nada a ver aquilo que eu tô vendo no Instagram daquela pessoa ali, não. Muito bom. Né? É exatamente isso que acontece. Porque, e você falou uma coisa, pontuou exatamente o que a gente tá falando, é a confiança. Você chega no perfil da pessoa e tem a confiança que aquela pessoa faz. E ela só confiou em fazer os vídeos porque você fazia os vídeos. Se fosse em outros momentos, é igual eu. Tipo, eu contrato, eu sei o processo de contratação, acompanho os meus líderes e tudo mais na etapa de contratação. Mas se ele virar pra mim, Jéssica, eu quero que minha equipe tenha um valor de pontualidade. Mas se ele é o primeiro a chegar no ambiente de trabalho Atrasado. Que experiência você vai dar para esse colaborador? Sim. Nenhum, porque ele vai estar vendo o exemplo da empresa. Quem é a marca pessoal da empresa? Você. Se você mesmo não preza pela pontualidade, como é que seu colaborador vai... Se ele é puxado pelo exemplo... As pessoas também, tem os líderes que são natos, que são lideranças natas, então que já tem esse perfil de liderança, né, acompanhando ao longo da vida, e tem gente que aprende a ser líder e tá tudo bem, porque é uma competência que pode ser desenvolvida sim, né? Tem gente que acha que não, né? Não, eu sou um péssimo líder, você é um péssimo... Não, gente, pode ser desenvolvida a longo prazo a sua liderança sem problema nenhum, de acordo com o perfil que você quer ajustar, né? A metodologia diz que ela deixa muito claro isso, que todos nós temos os 4 perfis de DISC, né? Que é o dominante, o fluente, o planejador e o analítico. Todos nós temos. A diferença é se a gente usa mais uma ferramenta do que outra ferramenta. Sim. Então, e aí que vai. Eu quero ser uma pessoa mais comunicativa, eu vou desenvolver melhor a minha comunicação. Eu quero ser uma pessoa mais analítica, eu vou desenvolver melhor minhas habilidades na planilha, fazer cursos e tudo mais, igual você falou. Mas eu não tenho... Isso pra mim não vai fazer diferença. Então, eu balancei um e outro ali pra me desenvolver bem, principalmente network, que foi o que você falou. As pessoas, elas buscam hoje, perguntam, qual é o seu arroba? Aí você chega lá, mas o meu... Tem gente pra mim que vira assim, né, em alguns lugares, e fala assim, mas o meu é só pessoal. É só pessoal, não posto muita coisa. Mas se você quer desenvolver o seu lado trabalho, dele de empreendedor, não adianta ser só pessoal. Não adianta mais. Você precisa mostrar, se não o seu trabalho, você precisa mostrar quem você é. E às vezes eu tenho refletido muito durante essa semana, acho que a gente veio conversando também, que as pessoas têm uma expectativa. Então, quando elas veem na rede, elas têm uma expectativa de encontrar você daquela maneira. E quando e aí é frustrante, porque aí você passa da confiança para frustração. E aí você encontra a pessoa em um outro ambiente, e a pessoa não transparece nada do que ela nas redes sociais, me desculpa, você perde credibilidade. Total. Assim que a Singular começou, eu não gravava vídeo nenhum. Até porque lá em 2019, quando a gente começou com o Instagram, o foco mais era foto mesmo. Então eu era aparecida nas fotos, eu aparecia em foto, não sei o que e tal. E aí eu lembro que quando eu criei o meu perfil profissional, que é o que existe hoje, se você rolar lá, eu não apaguei não, que eu gosto de ver a história, né? Se você rolar lá embaixo no feed da Singular, é muito engraçado, porque só tem arte bonita. Porque eu contratei um designer, né? Então ele fazia tudo bonito. E eu falei, nossa, eu vou postar aqui. Aí fazia carrossel. Eu apareci, esquece. Eu não apareci em nada, eu tinha foto nenhuma. Aí eu lembro que eu fui no evento e alguém falou assim, e por que você não tirou foto profissional ainda pra botar no Instagram? Aí eu falei assim, ai, gente, vou ter que aparecer mesmo? Ai, não, tá, vou lá. Porque eu só queria saber fazer arte bonita também pro cliente. Então, o que eu fazia pro cliente, eu queria fazer pra mim. Quando eu comecei a aparecer de fato, e hoje a gente tem essa essência, né? O Instagram hoje ele tá voltando a humanizar o perfil. Então, o que funciona mais? Vídeo da pessoa falando na cozinha, falando na sala, falando na varanda, conversando com a câmera, como se estivesse conversando igual a gente tá fazendo aqui agora. Isso funciona muito melhor do que um vídeo com explosão, com não sei o que desce, dando o efeito. A gente já sabe isso, né? O Instagram, ele cada dia, com o advento aí da inteligência artificial, que ele tá cada vez mais limitando a entrega de conteúdo feito com IA e querendo mais que as pessoas apareçam, eu falei, cara, não faz sentido eu não gravar. E eu confesso que não é todo dia que a gente quer gravar, não. Tem dia que a gente acorda e fala assim, hoje não é o dia de eu fazer conteúdo, sabe? E aí eu falo, cara, mas eu tenho que fazer. Mas aí eu não gosto do meu cabelo molhado quando eu lavo, né? Falo, acabei de lavar o cabelo e só tenho agora pra gravar.
Ah, agora eu apareço do jeito que eu tô. Se eu tenho 1 hora pra gravar e o cabelo tá ruim, vai com cabelo ruim mesmo, não quero nem saber. E isso eu falo pros clientes, e os clientes acham que é mentira. E depois eles começaram a ver no perfil, teve um cliente que me falou assim, muito engraçado, ele: ih, tu gravou de cabelo molhado. Mandou no direct, né? Aí eu falei, eu te falei, eu só tinha 1 hora naquele dia e grava do jeito que tá. Tá no escritório? Grava. Tá na rua? Grava. Eu adoro um matinho. Eu vejo um matinho, vou lá e gravo no matinho. Tia das Flores. É, a Tia das Flores. Eu vejo lá o matinho, pá, vou lá e gravo. Então, assim, eu acho que você, como líder, você tem que ensinar pelo que você faz. Né? O que você disse, não adianta nada a pessoa chegar atrasada todo dia e cobrar pontualidade. Não adianta nada eu dizer para as pessoas que elas têm que gravar vídeo se eu não gravo vídeo, se eu não apareço. E aí eu queria entrar agora um pouquinho nessa questão do que nos uniu, que foi o networking, né? Conheci Jéssica no Poder do Batom Vermelho. Foi o primeiro grupo de networking, é um grupo que eu guardo no meu coração. Foi o primeiro grupo de network que eu fiz parte na vida, foi, né, com a nossa falecida e querida Ana. E ali, né, eu comecei a ver a importância de você ter uma equipe, de você ter pessoas, né, de você se inspirar em pessoas. E aí a gente tomava os nossos cafés e batia papo e tudo mais. E aí eu comecei a usar isso como ferramenta dentro do meu negócio hoje em dia. Principalmente quem eu conheço aqui do Rio de Janeiro. Todo cliente que eu tenho no Rio de Janeiro, eu falo assim, você já tá em grupo de networking? Você já fez uma palestra? Você já nananana? E a pessoa fala assim, não, nunca fui, não sei, não. E aí depois que ela se sente inserida nisso, até o negócio muda. Porque ela começa a ter visões de outras coisas. Então, por exemplo, hoje a gente no almoço trocou várias ideias de coisas que eu posso fazer no meu negócio, que você pode fazer no seu, que a gente nem tinha pensado e que foi no almoço que isso aconteceu, né? Então, eu queria que você colocasse dentro da questão, né, de gestão de pessoas e tudo mais, como que o network se aplica lá. E eu vou dar um pouquinho do parecer de como que o network se aplica aqui dentro do marketing hoje em dia. O que as pessoas precisam entender também é que existem vários tipos de network. Diversos. E existem vários tipos de estratégia. Assim como existe estratégia para gestão de pessoas, que as pessoas acham que assim, contratar é fácil. Só pegar a pessoa ali, bota uns currículos. Vê o currículo e o currículo tá bom, bota esse aí para trabalhar e tal. Eu vim até conversando no Uber, que eu vim até o metrô. O rapaz falava assim, não, porque quando eu comecei a trabalhar, até o Frank, se ele vê, ele vai, ele vai saber. Que a gente começou a conversar, né? Eu gosto de trocar ideia assim que o pessoal quer conversar. Ele falou assim, não, porque eu trabalhei muitos anos na área de logística e tal. E aí tinha um RH lá, eu lidei com o RH. E aí ele falando que o RH pegava o currículo, a pessoa tinha a carteira de motorista, tinha o curso e tal, contratava. Só que o que acontecia? A pessoa não ficava. Então o turnover, que é a saída, o desligamento da empresa era muito alto. Ele falou, mas pra que tanta, né? Por que tá saindo tanto? Vamos tentar entender. Aí ela, não, porque... Aí ela foi explicar pra ele. Ele falou, mas poxa, mas tem que fazer um teste pra saber se a pessoa, né, quer saber se ela sabe realmente, porque às vezes tem carteira, mas não dirige muito bem, porque se eu for a mim, né, que tem carteira e eu vou pegar a minha permanente agora. Então assim, não tem muita, tem ainda assim as suas habilidades, obviamente, se for uma boa pessoa pra treinar e desenvolver, ótimo se a empresa tiver aquele caminho, porque se a empresa não tiver, não vai fazer muito sentido, né, vai trazer mais prejuízo do que lucro pra empresa. E aí, a gente vendo conversando, e ele falou exatamente isso. E aí, quando a gente entendeu que a gente não podia contratar, eu falei que eu estava à disposição para ela, para fazer o teste com as pessoas, né? Para entender tecnicamente o que elas sabiam, porque o RH nem sempre faz a técnica. Então, assim, até essa parte de delegar, você envia, a gente cria o processo, mas não quer dizer que a gente vai ser a tomada de decisão. O RH nunca é a tomada de decisão central. Ele é o canal, né? É sempre o gestor, é sempre o coordenador que vai validar aquela técnica, né? A gente faz a parte comportamental, a gente faz a parte de cultura. Mas a técnica, aí sim, do trabalho, quem faz é o gestor. E isso é importante a pessoa entender, que nem sempre o RH é o que toma a decisão. Normalmente é o gestor. Por isso que existe a entrevista com o RH e com a liderança, para validar isso. Se tá casando ali aquelas informações. Né? Não adianta só o RH mandar, se chega lá a pessoa é diferente, a cultura, ou então por isso a gente tem alinhamento de perfil e tudo mais, para que a gente chegue ao resultado, né, com o resultado, né? Então, vamos dizer assim, o perfil 100% não vai ser 100% nunca, porque somos pessoas, sim, não somos máquinas, mas vai estar ali um 80, 90.
E aí, quando a gente fala de network, é exatamente isso. É esse trocar, né? Numa conversa, num processo. Quando eu comecei lá em 2018, nas redes sociais, eu falava muito de network. E foi através do networking que eu conheci muita gente que eu tenho até hoje. Vínculo, né? E trazer isso, né? Porque o network, a gente participou do Batom Vermelho, foi trazer essa visibilidade. Porque o gestor, a liderança, muitas vezes é um lugar, né? É um pódio, vamos dizer assim, que as pessoas acham que a gente está solitário. Porque nem todo mundo está disposto a pagar o preço que é tomar uma decisão, é colocar o seu na reta, é estar ali e às vezes nem sempre aquela decisão vai ser a melhor para o outro, mas vai ser a melhor para o negócio. Pro negócio. E aí estar em volta de lugares onde tem pessoas que podem trocar essas mesmas experiências é a melhor coisa. Porque quando eu comecei, né, eu acho que eu e você, a gente vem de uma realidade que a gente não tem herança, a gente não tem tio com empresa e tudo mais. A gente vem de uma realidade que a gente se apaixonou por essas áreas, né? E a gente quis, eu digo que a gente quis expandir, né, o conhecimento com outras pessoas, né? A gente quis botar o nosso servir à disposição de outras pessoas. É exatamente isso, é compartilhar aquilo que a gente tem e que a gente pode dar um pouquinho melhor para o outro através do nosso trabalho. E aí, falar de pessoas é até assim, porque eu, por exemplo, sou apaixonada. Eu sei que você... Não, Jéssica, faz isso aqui, né? Porque é uma paixão mesmo que a gente tem. Só que, ao mesmo tempo, tem esses lados não tão bons, né? Tem os dias ruins que a gente não quer gravar. Tem os dias que solidão empresarial, assim. Tem dias que... Trabalha. Você faz, parece que você não sai do lugar. Exato. E vão ter, porque isso também tinha em outros lugares, ou se você trabalha no comércio, sempre vai ter. A diferença é como você encara isso. E o network, ele realmente traz isso, essa visibilidade, né? Que a gente se lembra, peraí que eu vou mandar mensagem pra Cintia, porque aconteceu isso, e tá acontecendo isso. E a gente fica muito feliz, né, quando a gente encontra relacionamentos genuínos, né, dessa parte de confiança, dessa troca, que foi que a gente se encontrou, né, que a gente troca muito e que a gente preza muito nos nossos relacionamentos. Sim. E quando você fala de cliente, o que é isso? É você se juntar a conectar com pessoas pares que nem sempre vão fazer negócios, mas às vezes vão fazer mais amizades. E acho que a gente ganha muito com isso também. Estar nesses ambientes faz muita diferença. Eu já tive palestrando em alguns e desenvolvendo em outros também, né? E é super importante, né? Eu acho que todo mundo tinha que ter essa experiência, assim, pelo menos uma vez na vida, de participar de um evento, de palestrar em algum lugar, de fazer um episódio de podcast. Eu acho que todo mundo tem que ter essas experiências pra fazer o negócio crescer. Um livro que eu li há um tempo atrás é Atitudes Vencedoras, que ele é do Sebrae. Sebrae não. Senac. Atitudes Vencedoras do Senac. Eu não vou lembrar mais ou menos o autor, mas esse é o livro. E ele fala desse ponto de network, porque o network é a rede de relacionamentos que a gente tem. Eu que trabalho muito com o LinkedIn, né, que a gente veio falar em outro podcast sobre isso, e que hoje também tá deixando a IA, né, não tá performando a IA lá dentro da ferramenta. Eles estão brecando. Que é essa conexão, porque eles prezam pela conexão, fala exatamente isso. Porque o network, ele não acontece somente no nosso ambiente de trabalho. Ele acontece na família, ele acontece na igreja, né, onde você vai, ele acontece na região do seu bairro, no condomínio, né, em grupos que você esteja inserido e que você tem um objetivo. Nosso objetivo no Batom era entender que ter outras mulheres também no empreendedorismo e também na questão da visualização da questão desse ponto de atenção direto com outras mulheres que também vivenciavam as mesmas coisas, né? E a gente se encontrou como par. As mulheres iam ali pra abrir o coração, né? Acabou a gente... tomava ali o café e todo mundo contava um pouquinho dessa história. Às vezes colocava um pouquinho dos seus problemas dentro da empresa e aí outra pessoa tinha uma ideia para ajudar, né, a desenvolver. Então, todos os clientes que chegam lá hoje, eu dou essa ideia, né? Eu falo assim, procura eventos dentro do seu nicho, né? Eu tenho pessoas da área de contabilidade, eu tenho pessoas da área de seguros, eu tenho vários profissionais dentro da carteira, vários nichos diferentes, mas que eles mesmos se reúnem, né? Para falar ali do coração ali do negócio que eles estão habituados no dia a dia. Mas, às vezes, eles não têm esse feeling de que eles podem se reunir com outras pessoas. Eu achei interessante que um dos meus clientes entrou num grupo de networking que eu estava, que tinha uma unidade no bairro dele, lá na Ilha do Governador, eu fazia aqui na Penha. E aí ele falou assim pra mim, entrei
Entrei no grupo e aí eu já fiz conexões e na semana passada, algumas semanas atrás, acho que umas 2 semanas atrás, eu fui fazer captação audiovisual porque eles fizeram uma sociedade, essas 3 pessoas, ele mais duas advogadas, se reuniram e abriram um escritório. Aí. E fizeram um hub de serviços. Ele na parte da contabilidade, elas na parte do direito. E dividem o mesmo... E isso foi origem no networking, né? Hoje eu tô aqui porque eu prospectei o Rafael. Eu fiz uma campanha de tráfego. Prospectei o Rafael. Rafael tinha o estúdio de podcast e a gente começou a conversar sobre várias possibilidades que a gente poderia fazer de parcerias e negócios. Eu na parte do marketing, ele no audiovisual, que é a especialidade dele. Se a gente não abrir a boca para falar com o outro, né, e expor e colocar as nossas ideias, o negócio não sai do papel. Você não tem outras possibilidades, né? Então eu acho isso importante. E esse network traz, que por sinal o espaço aqui é maravilhoso também, né, no terraço. Mas é também importante que a gente pensa que o network nem sempre vão vir negócios, mas vão vir pessoas que você pode indicar, que vão te indicar. Exato. Né? Eu vejo muito isso, que eu tenho um ambiente de amigo que eu virei referência agora. Jéssica, você conhece fulano que faça marketing? Jéssica, você conhece quem faça contabilidade? Todo mundo vem me perguntar, né? Todo mundo vem me perguntar, porque eu estou sempre inserida nesses ambientes. E aí a pessoa vê. E estar inserida nisso te traz também vamos dizer assim, uma humanização. A gente deixa de lidar só com a tela, né? Só com o celular. A gente passa a lidar com pessoas, assim, no presencial. A gente tá desacostumado, a gente não senta mais na rua. Ninguém toma mais pra café. Tomar um café, pra esquecer, pra apreciar, pra contemplar o dia. Quão isso é difícil, né? Então, e isso é importante, né? Pra você sair, né? Pra você esparecer. E às vezes nem sempre vai ser pra fazer um negócio, mas pra conversar da vida. Pra sair da rotina. Pra sair da rotina e te dar aquela descanso necessário. E né? às vezes pra você voltar pro seu prumo, né? Infelizmente, a gente tá chegando aqui ao final do nosso bate-papo, né? Se a gente pudesse, a gente ia ficar falando até amanhã, porque a gente bem gosta. Tem assunto aberto, Tem assunto aberto pra falar. Então, se você é em casa, precisa de um lugar para gravar podcast, vamos para um momento de jabá agora, hein? Se você precisa de um lugar para você gravar um podcast, vem aqui no Terraço, Copacabana, entre em contato com o Rafael. Se não quiser falar com ele inicialmente, fala comigo que eu dou umas boas referências dele. Jéssica é uma pessoa incrível. Se você precisa de uma vaga, você precisa de alguém para fazer gestão de RH, gestão de pessoas. Tô com dúvida, não sei como montar a minha equipe. Jéssica é a pessoa mais indicada para vocês fazerem isso. E se você precisar de um posicionamento no digital, não sabe por onde começar, o Instagram tá bagunçado, quer gravar vídeo, me chama. Eu tenho aqui um time incrível que vai te ajudar com esse posicionamento digital. Então, eu vou deixar aqui as palavras finais para Jéssica e eu vou esperar vocês no próximo episódio hein, do Papo Singular. Jéssica, se despede, infelizmente, se despede das pessoas. Agradecer pela presença mais uma vez e podendo contar, pode buscar jessicaraújo.rh nas redes sociais também. Vai ter agora o lançamento do nosso livro Capital de Autoridade, né, sobre pessoas e negócios, essa importância de network, da contratação, né, para você parar de contratar por intuição e passar a contratar com estratégia para para sua equipe, né, junto com a Natália Soares, que é a coordenadora do livro. E também, se precisarem, estamos aí com um programa de contratação, né, do zero ao time, para você que quer desenvolver ou não tem time nenhum e não sabe por onde começar, é só me procurar. Marca a sua reunião gratuita, tá? Aproveita que ainda é gratuita. Depois que virar, né, a chave... Já era. Então, você perdeu a oportunidade, mas pode mandar lá no direct, vir pelo podcast da Singular Soluções e poder compartilhar um pouquinho isso, de vocês pensarem sempre, humanizar é preciso, fazer networking é preciso e seguir também as melhores contratações precisa de estratégia. Então, é isso, gente. Muito obrigada. Perfeito. Obrigada e até o próximo Papo Singular.